Meu irmão, minha irmã, hoje é dia 28 de setembro, estamos na segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum e o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje nos recorda as condições para uma verdadeira familiaridade com Jesus. A primeira condição para ter uma relação familiar com Jesus é a humildade, ou seja, não discutir, nem ficar disputando com os outros em ser o maior. Essa disputa entre os discípulos era muito viva. É verdade que a vontade de crescer, de atingir a excelência, é algo natural e em si mesma não é má. Foi o Criador, Deus Criador, que colocou em nós o desejo de atingir a excelência. Mas é preciso buscar a verdadeira excelência. O Senhor não nos proíbe de buscá-la e até nos ensinou também o caminho. Aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Jesus aprova o nosso desejo de nos tornar grandes e nos indica onde encontrar a verdadeira grandeza. Jesus nos mostra que estamos errados ao ficar nos comparando com os outros, ao querer nos tornar superiores a eles. A verdadeira grandeza não está em ser superior aos outros, mas em servir a todos. Servir, ser ignorado, desprezado e até às vezes perseguido é mais excelente do que prestar serviços e ser honrado e elogiado. Jesus continua a ensinar o caminho da verdadeira grandeza quando nos diz que devemos acolher os pequenos. Não se trata somente de se tornar pequeno, mas de se colocar a serviço deles, ou seja, de nos tornar menor ainda do que os que são pequenos. Jesus mesmo praticou isso ao lavar os pés dos discípulos na última ceia. Lavando os pés, Jesus nos faz entrever o sentido da sua morte na cruz. Jesus se pôs aos nossos pés como um escravo e se humilhou até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Se a nossa ideia de grandeza tem como modelo o exemplo de Jesus, a nossa fraternidade será autêntica e o Senhor estará no meio de nós, na sua humildade e grandeza. Além da humildade, o evangelho de hoje nos ensina a tolerância. O que significa tolerância para o cristão? Significa leniência com o mal e o pecado? É o mesmo que cumplicidade? Claro que não. Jesus nos ensina a verdadeira tolerância. Ao ouvir que os discípulos proibiram uma pessoa de expulsar demônios porque não anda com o grupo, Jesus responde: não o proibais de expulsar demônios. Não podemos pretender que no seguimento de Jesus todos tenham que caminhar do mesmo modo. Essa seria uma igualdade somente exterior, mas não fraternidade
que respeita a vocação original de cada um. Jesus profere uma frase que precisa ser bem interpretada. Quem não está contra vós, está a vosso favor. Os discípulos devem ficar contentes em ver que há outros que seguem Jesus, mas não da mesma forma que eles. Portanto, tolerância não é consentir com o mal, mas acolher formas diferentes de autêntico seguimento de Jesus Cristo.